Olá, meu nome é Márcio Pontes, sou professor de História e hoje nós vamos estudar sobre História Medieval. Para você entender a história medieval, é importante voltar um tempinho atrás e relembrar a história do povo hebreu, né? A história do povo hebreu é importante porque Jesus ele nasce nessa comunidade, ele é um judeu, ele é um hebreu, e o cristianismo ele vai ser super importante durante a história medieval, porque é durante a história medieval que o cristianismo vai chegar no seu máximo, né? Então, esse período que vai da queda de Roma, que é 476, a queda de Constantinopla, as duas maiores cidades do Império Romano, né? Esse intervalo vai ser o período da história medieval. E é nesse período que o cristianismo tem muita importância, né? Então, é importante você entender. Então, vamos lá. A história do povo hebreu ela é muito bem documentada na Bíblia, que se divide em duas partes. A Bíblia ela tem o Antigo Testamento, que conta a história do povo hebreu, e o Novo Testamento, que conta a vida de Jesus, né? E no Antigo Testamento, você tem, por exemplo, diversos personagens que você já está bem acostumado, bem habituado, você já conhece a história deles, né? Por exemplo, você tem Deus criou o mundo em 7 dias e logo a seguir vem Adão e Eva, né? Você está careca de saber a história de Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, Caim e Abel. Depois de Caim e Abel vem Noé, que fez a grande arca, que salvou sua família e os bichos. Depois vem Abraão, né? E Deus, ele chama Abraão lá da Mesopotâmia e fala: Abraão, olha, larga essa terra, a terra de Ur dos caldeus, e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde é. E ele vai, ele obedece, e lá Deus faz uma aliança com ele, Deus faz uma promessa: olha, Abraão, eu prometo a você que os seus netos, os seus descendentes, eles serão numerosos e eles serão o povo que eu escolhi, né? Então os judeus carregam essa tradição de serem o povo escolhido por Deus, né? E depois de Abraão você tem outros personagens, por exemplo, José, que é a pessoa que adivinha sonhos, né? Ele é levado escravo, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos lá no Egito. E lá no Egito ele começa a adivinhar, a revelar os sonhos, e ele se torna uma pessoa muito importante no Egito, a ponto de ele adivinhar, ele revelar o sonho do faraó, que era um presságio de uma grande fome ali no Oriente Médio. Ele realmente livra o Egito desse período de fome e se torna uma figura importantíssima no Egito e depois da sua família, né? Os hebreus eles vão morar no Egito e ficam lá morando. Uma grande parte do povo hebreu fica lá morando no Egito, né? E depois que José morre, os hebreus acabam, depois de passar muito tempo, eles acabam se tornando escravos no Egito, porque eles são acusados de colaborarem com povos invasores que estão invadindo o Egito. Então, muitas décadas depois da morte de José, os judeus passam a ser escravos no Egito. E aí surge mais um outro personagem que você também conhece muito bem, que é o Moisés. O Moisés ele vai ser criado como um filho do faraó, e no final ele livra o povo hebreu da escravidão no Egito, né? Vem aquelas 10 pragas sobre o Egito, e no final o faraó permite que eles abandonem o Egito, e Moisés tira o povo hebreu do Egito, atravessa o Mar Vermelho, né? Ele faz o Mar Vermelho se abrir, né? E o povo atravessa a pé enxuto, quer dizer, sem molhar os pés, né? O faraó se arrepende, o faraó vai atrás
mas chega lá já é tarde, o povo já conseguiu atravessar para o outro lado. Mas lá do outro lado, Moisés faz um desagravo a Deus, né? Eles estão procurando água e Deus fala assim: olha, vai ali naquela pedra e toca na pedra que vai sair água. E Moisés vai lá e bate na pedra. Então Deus não gosta disso. Deus fala: poxa, depois de tudo que eu fiz por vocês, vocês ainda estão duvidando de mim. Então, como castigo, eu vou fazer o povo andar 40 anos pelo deserto sem conseguir achar de volta o caminho para Canaã, né? E aí, então, depois de 40 anos, Moisés finalmente, Deus permite que eles retornem para Jerusalém, mas Moisés, ele não pode entrar em Jerusalém. Deus permite que ele contemple Jerusalém do alto de uma montanha, mas ele não entra, né? Só a nova geração é que acaba entrando, conquistando Jerusalém. E aí eles conquistam aquele território, sempre tiveram muitos outros povos que vão lutar por aquele território, mas os judeus estão lá até hoje, né? Dominando aquele território, e até hoje estão lutando por aquele território, né? Aparece um outro personagem muito importante, que é Davi, depois o seu filho, que é Salomão, e eles constroem o templo de Jerusalém, que está lá até hoje, né? E durante muitos séculos eles vão lutar por aquela região que é a terra prometida a Deus, a Abraão, né, seu grande patriarca. E então chegam os romanos, né? Os romanos, você já viu numa outra aula que eu dei, os romanos, eles estão crescendo na Europa e eles são já um grande império, né? E conseguiram dominar a Europa, parte do norte da África, e agora estão conquistando o Oriente Médio, ali naquela região onde hoje é Israel, porque eles possuem um território, um exército muito forte, muito numeroso, muito bem treinado, muito bem armado, e do qual as tribos daquela região da história antiga não são párias para eles, né? Então, a partir daí, os judeus vão começar a lutar contra o Império Romano. E é nesse contexto de luta contra o Império Romano que Jesus vai nascer, né? E o nascimento de Jesus, ele marca o ponto zero do nosso calendário, né? O nosso calendário, ele se divide em antes de Jesus e depois de Jesus, né? O ano zero, né? O nascimento de Cristo marca o ano zero. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2020, durante a pandemia do coronavírus, né? E nós estamos em 2020, isso significa que se passaram 2020 anos depois do nascimento de Cristo, certo? E o que veio antes do nascimento de Cristo, então, é considerado como antes de Cristo. Ou seja, se você fala, por exemplo, da invenção da escrita, né, lá na Babilônia, a escrita foi inventada 4.000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ou seja, 6.000 anos antes desse dia, certo? Antes de hoje. Então, Jesus Cristo, ele nasce nesse contexto quando os judeus estão lutando, quando os hebreus estão lutando contra o Império Romano, que é mais um invasor daquele território. E naquela época haviam diversos grupos, né? Grupos como, por exemplo, os saduceus, os fariseus, os sicários, os batistas, os essênios, né? Cada grupo lutava contra os romanos de uma forma diferente, certo? Os sicários eram os mais violentos, né? Depois vinham os batistas, que também lutavam com mão armada. E Jesus, então, ele resolveu formar um outro grupo. Pelo que parece, né, a Bíblia a Bíblia não conta muito bem sobre esses grupos, né? Mas, pelo que parece, Jesus pertenceu ao grupo dos batistas, porque ele foi batizado por João Batista, seu primo, nas águas do Rio Jordão. Só que depois que ele é batizado por João Batista, ele resolve formar um outro grupo, né? O grupo dos nazoreus. Até a palavra Cristo significa nazoreus, né?
Então, ele começa a formar um outro grupo. A princípio, sua família, seus parentes mais próximos, e depois Pedro, Tiago e aqueles discípulos, serão os 12 discípulos mais próximos dele. Né? Muito bem. Então, Jesus ele tinha uma outra ideia. Ele não queria lutar contra o Império Romano com armas, utilizando um exército. Não, o Jesus ele tinha uma outra visão, que era preciso combater o Império Romano não com armas, mas com ideias. Né? E daí, por exemplo, tem uma passagem importante que exemplifica o que eu estou dizendo aqui agora, que os judeus chegaram perto de Jesus, os hebreus, e perguntaram para ele, o senhor não vai falar nada contra os cobradores de impostos que estão aqui explorando o nosso povo? E Jesus vira para eles e fala, olha, dá a César do Império Romano o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, que no final vai dar tudo certo, certo? Então era uma visão diferente. Mas Jesus começa a incomodar os poderosos de Jerusalém quando ele começa principalmente a mexer na grana dos caras. Por exemplo, Jesus entrou no templo de Jerusalém, que foi construído lá por Salomão, lá dos seus antepassados, e destruiu o comércio, destruiu as barraquinhas de camelô que tinha lá no templo, né? E que eram algo muito rentável para os poderosos da época. Então isso já começou a criar um atrito entre esse Jesus do Evangelho e os poderosos de Jerusalém. Mais tarde ele vai incomodar mais pessoas, porque, por exemplo, ele vai começar a afirmar que ele é filho de Deus, e isso para os judeus é uma blasfêmia. Né? Afirmar que você é um Deus, porque você é um filho de Deus é a mesma coisa. Né? Para eles é uma blasfêmia. Então isso começou a incomodar muita gente em Jerusalém, ao ponto de eles finalmente arrumarem um bom pretexto e prenderem Jesus Cristo e crucificarem ele na cruz. A crucificação já era um método muito empregado entre os romanos. Os romanos crucificavam 300, 400 pessoas de uma vez só, sempre que eles achavam necessário. Né? E Jesus vai ser também crucificado ao lado de outros criminosos. Né? Ele vai ser julgado, o seu crime vai ser dizer que é um Deus, dizer que é um rei, que para Roma isso também era um problema, porque não poderia haver um outro rei em Jerusalém, né? Porque já havia um imperador de Roma, já havia Pôncio Pilatos, que era o governador que representava Roma naquela região, então não poderia ter um outro governante. Né? Então você imagina, um cara que estava mexendo com a economia local, com a política local, isso começou a incomodar, e daí ele foi preso, julgado numa farsa qualquer, um pretexto qualquer, e foi condenado a morrer na cruz. Né? E após a sua morte, os discípulos continuam a sua pregação. Mas só que tem uma questão muito importante que você precisa entender sobre isso. Né? Primeiro, eu acabei de falar para você que Jesus era judeu. Ele viveu a sua vida toda como um judeu, pregando sobre o judaísmo, vivendo como um judeu. Né? Mas quando ele morre, surge uma outra religião. Surge o cristianismo. Como que ele surge? Né? A princípio, quando Jesus morreu, os discípulos, né, começaram a pregar ali naquele território mesmo, em Jerusalém, ou ali próximo de Jerusalém, nas cidades, nas principais cidades daquela região, como por exemplo Antioquia, Roma, Jerusalém, Alexandria, né, as principais cidades que haviam naquele mundo antigo. Mas um personagem que aparece no Novo Testamento, o Paulo, né, que a princípio ele perseguia os cristãos,
Então, numa dessas suas viagens perseguindo os cristãos, ele tem uma revelação. Um anjo aparece para ele, né? E fala: Paulo, por que me persegue? Né? E então ele tem uma revelação e ele se dá conta de que ele não deve mais perseguir os cristãos, mas sim se tornar ele mesmo um seguidor de Cristo. Então esse Paulo, ele passa a ser o principal pregador da nova religião do cristianismo, porque o Paulo, ele era um soldado romano, ele não era um judeu. Então ele pregava para pessoas que não eram tradicionalmente judias, né? Então ele estava fazendo uma nova religião para os gentios. Gentios são aquelas pessoas que não eram consideradas judeus. Ou seja, para você ser um judeu, você tem que nascer, né, de uma família judaica, você tem que fazer a circuncisão, você tem que comer comida kosher, você tem uma série de regras, de leis que você precisa seguir, né? E Paulo era romano, então ele não pretendia ser judeu, mas ele pretendia espalhar essa ideia nova que Jesus estava incitando nas pessoas. E aí Paulo, ele se torna amigo de Pedro e dos outros discípulos de Jesus, né? E então Paulo passa a ser o principal apóstolo, porque existe uma diferença, existe discípulo e apóstolo, né? Discípulos são aquelas pessoas que Jesus escolheu, aqueles 12 que Jesus escolheu. Agora, apóstolo são aquelas pessoas, por exemplo, Paulo, né, que foram os primeiros pregadores do evangelho, do cristianismo, no início, né? E aí Paulo começa a pregar nas principais igrejas de Antioquia, Alexandria, né, em Jerusalém e tal. Só que no início, Paulo começa a entrar em atrito com o grupo dos discípulos de Jesus, né? Porque eles não queriam fundar uma nova religião, eles queriam que as pessoas fossem da religião judaica, né? Teriam que fazer a circuncisão e tal, e uma série de outras coisas que os romanos não estavam a fim de fazer, né? Então o Paulo, ele começou a pregar para essas pessoas que não queriam pertencer ao judaísmo. E isso foi ótimo, né? Foi ótimo para essas pessoas, porque elas podiam seguir uma nova religião sem ter que praticar o judaísmo tradicional. Num determinado momento, o Pedro e alguns discípulos até permitem que o Paulo continue a fazer dessa forma, né? Mais à frente, os dois vão até brigar, né? Os dois chegam a ter uma discussão acalorada e entram no tapa, né? Finalmente, sobre essa questão da forma como Paulo estava criando uma igreja e da forma como Pedro estava criando uma igreja. Depois, eles vão ser presos e vão se reencontrar em Roma, né? E lá em Roma, eles voltam a fazer as pazes, né? E aí os dois começam a pregar em Roma, que é a capital, né, do império. Então lá, onde tudo acontece, né? E lá eles começam a propagar essa nova religião, o cristianismo. Então, Pedro e Paulo passam a ser os primeiros papas, né? O primeiro grande chefe da Igreja Católica Romana, né? E é lá em Roma que eles também vão ser perseguidos, né? Durante essa época, governava Roma um imperador chamado Nero, né? Nero era um cara bem difícil, né, de lidar. E Nero vai tocar fogo em Roma e culpar os judeus. Nero queria reformular a Roma, né, queria construir de novo, e ele tocou fogo em Roma e culpou os cristãos. E aí houve uma perseguição generalizada aos cristãos, então Paulo vai ser pego
morto em Roma, né? E Pedro também, ele vai ser morto, vai ser condenado em Roma, e ele vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele dizia que não estava à altura de ser pregado na cruz conforme o seu mestre havia sido pregado. Então, Pedro e Paulo são as pessoas que criam essa religião cristã, né? Mas que talvez Jesus não tivesse essa ideia, né? De nenhum momento Jesus vira e fala, ó, quero que crie uma nova religião. Não, isso parece ser mais ideia do Paulo, né? Do que do próprio Pedro. O Pedro, em diversos momentos da Bíblia, ele se sente envergonhado, né, de estar seguindo por esse caminho, né? E o Paulo não, o Paulo é ele que realmente dá os fundamentos dessa nova igreja, é ele que realmente é o grande arquiteto dessa nova igreja. Muito bem. Então, no início, os cristãos eles vão ser perseguidos. Paulo vai morrer, Pedro vai morrer, os primeiros padres após, né, Pedro e Paulo vão ser perseguidos, mortos. Os judeus, perdão, os cristãos, eles vão se encontrar escondidos, né, em Roma. Os cultos vão ser nos cemitérios, nas cavernas, que a gente chama de catacumbas, né? As grandes cavernas que serviam de cemitério em Roma serão os locais de encontros secretos dos primeiros cristãos, até que o cristianismo ele vai ganhando muitos adeptos, né? Cada vez que o Império Romano persegue os cristãos vão ficando mais numerosos, né? Por quê? Porque o cristianismo tinha uma coisa na época que as outras religiões não tinham. Mas por quê? Porque o cristianismo tinha uma coisa que as outras religiões não tinham, que era uma cooperação, uma ajuda mútua, né? Um cristão, ele protegia o outro, né? Havia uma rede de assistência para quem era cristão. E sem contar que a história, né, desse personagem, Jesus Cristo, era uma história muito envolvente. É uma história que ela tem início, meio e fim, e ela parece ser uma história muito bem contada, né? É uma história arrasadora, ela tem um enredo, ela tem um apelo que os outros deuses gregos e romanos antes não tinham, né? Então é uma história fantástica que os outros deuses não tinham uma história igual. Então essa história, essa narrativa da vida de Jesus, né, da crucificação, que ele deu a vida pelos nossos pecados, isso foi uma história muito envolvente que convenceu muitos dos romanos, junto com essa rede de assistência mútua que então fez com que o cristianismo se tornasse muito, muito popular, né? E aí você começa a ter pessoas do próprio governo romano, do próprio Império Romano aderindo ao cristianismo, né? Até que Constantino, lá em 313 depois de Cristo, né? Depois que Cristo morreu, o Constantino ele era um imperador do lado oriental do Império Romano, né? Porque Roma depois de Jesus Cristo, Roma começou a se desintegrar, né? Mas antes, Roma destruiu Jerusalém, né? Depois que Jesus Cristo morreu, né? Jesus Cristo morreu, olha, ele falava o seguinte, olha, nós não devemos lutar contra os romanos com armas, nós devemos lutar contra os romanos com as ideias, né? Mas depois que Cristo morreu, os judeus esqueceram o que Jesus falou,
foram lá, pegaram em armas e foram lutar contra o Império Romano lá nos anos 70, né? E o que aconteceu? O Império Romano arrasou com Jerusalém, destruiu Jerusalém várias vezes e dispersou o povo judeu pelo mundo. E é aí que o povo judeu começa a se espalhar pelo mundo, né? 70 anos depois do nascimento de Cristo, ali equivale o quê? Equivale a 40 anos depois que Cristo morreu, né? Aconteceu essas guerras em Jerusalém contra os romanos. Os romanos, lógico, muito mais numerosos, destruíram Jerusalém, né? Tocaram fogo em Jerusalém e mandaram todo mundo embora. E o povo então se espalhou. Uma parte foi para Roma, outra foi para Grécia, outra foi para, né, para o Egito, enfim, se espalharam pelo mundo. E é daí que começa a diáspora, né, dos judeus no mundo. Tá? Os judeus se espalharem no mundo até lá na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler faz o Holocausto. Olha quanto tempo vai se passar, né? Mas Roma destrói Jerusalém, né, e manda os judeus irem embora. E depois, 400 anos depois, né, a própria Roma é destruída por um povo conhecido como os povos bárbaros, né? São povos que viviam no limite de Roma, nas fronteiras do Império Romano, né? E Roma se tornou tão grande, né? E tão mal governada, com tanta corrupção, com tanta coisa errada, que o Império Romano não conseguiu se sustentar, né? Resumindo, ele não consegue sustentar. Então os povos bárbaros, os vikings, os alamanos, os visigodos, os ostrogodos, todos eles começam a invadir, principalmente os vikings e os vândalos, né, que chegam pelo norte da África e começam a invadir Roma e destruir Roma. Então a capital do Império Romano, ela entra em decadência e as pessoas fogem, né? Ninguém mais quer morar na grande capital do Império Romano. As pessoas estão fugindo agora para o interior para viver na zona rural. E é daí que vai começar a era do feudalismo, né? Quando as pessoas então fogem para o interior e vão viver nesses feudos. Mas aí a elite romana que morava em Roma, ela foge para uma outra cidade, que é a cidade de Bizâncio, né, que hoje fica ali na Turquia. Né? Eu vou mostrar aqui no mapa. Né? Então essa cidade, Bizâncio, ela passa a ser a segunda cidade mais importante depois de Roma. Roma agora acabou, né? E Bizâncio é então a nova sede do que sobrou do Império Romano. E lá em Bizâncio surge um outro imperador chamado Constantino, né? E Constantino, então, Bizâncio ainda não permitia o cristianismo, né? Mas o Constantino, ele está tentando retomar a Roma, e numa dessas suas batalhas ele tem uma visão, né? Um anjo aparece para ele e mostra o sinal da cruz para ele. Então ele percebe que ele precisa se aliar a essa nova religião de Cristo, né, para que ele consiga vencer essas batalhas. E ele manda os soldados então pintarem o escudo, né, com o símbolo da cruz. E então ele ganha aquelas batalhas e consegue reconquistar os territórios que ele queria reconquistar. Então a partir daí, né, o cristianismo ele passa a ser tolerado dentro do Império Romano, né? O Constantino ele lança uma coisa chamada Edito de Milão em 313 depois de Cristo, né? Permitindo, tolerando todas as religiões, né? Inclusive o cristianismo. Né? Então a partir daí agora os cristãos não precisam mais se esconder, não precisam mais lutar contra o Império Romano. Inclusive o Constantino ele não se converte ao cristianismo, ele adorava Apolo, e ele continua adorando Apolo, o deus romano, né? Mas ele permite
que o cristianismo ele até dá um certo apoio a essa nova religião, o cristianismo, e é o Constantino que começa a reunir os livros da Bíblia, como você conhece hoje. Né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento. É ele que vai definindo quais são os livros que vão entrar para a Bíblia. Né? E a maioria está lá até hoje. Então, o Constantino é ele que começa a permitir o cristianismo, é ele que começa a dar as bases do cristianismo. Tá? Depois do Constantino vem o Teodósio. Né? O Teodósio é um outro imperador lá. E outra coisa, depois que o Constantino morre, a cidade de Bizâncio passa a ser chamada de Constantinopla, em homenagem a Constantino. Guarda esse nome, porque isso é muito importante, porque é essa cidade de Constantinopla, que ela vai ser derrubada em 1453 e vai terminar o período da história medieval. Marca o fim da história medieval. Então, já em Constantinopla, surge um outro imperador, neto do Constantino, o tal Teodósio. Né? E o Teodósio, lá em 395, ele vai lançar uma outra medida, tornando o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. Né? Mas também é o Teodósio que divide o Império Romano, né? Eu vou mostrar aqui no mapa. Ele divide o Império Romano em ocidental e oriental, né? Um lado, aquele lado de Roma vai ser o Império Romano do Ocidente, e o lado de Constantinopla vai ser o Império Romano do Oriente. Isso vai ser muito importante, tá? Principalmente na história da Igreja cristã. Logo após Teodósio, vai vir um outro imperador chamado Justiniano. Né? O Justiniano, então, ele vai dar um outro passo. Né? Primeiro você tem o imperador lá de Constantinopla, que vai permitir o cristianismo, depois outro que vai tornar o cristianismo religião oficial, e por fim o Justiniano, que ele vai obrigar, né, todos os seus súditos a se converterem ao cristianismo. Né? E vai tornar Constantinopla, já era, né, já vinha se tornando, Constantinopla vai ser um grande centro comercial. Né? Se você olhar aqui no mapa, Constantinopla está num lugar estratégico. Né? Diversas regiões que vão adentrar o mar Mediterrâneo passam por ali. Então ali é um grande entreposto comercial, né? E é um lugar estratégico para você proteger e dominar os outros territórios. Né? Então quem toma conta de Constantinopla toma conta de todo o mar Mediterrâneo e daquela região ali do Oriente Médio. Né? Bom, e aí você vai ter, a partir de então, a igreja cristã tendo um desenvolvimento em Roma, de uma forma, e vai ter a igreja cristã tendo desenvolvimento lá em Constantinopla de outra forma. Você tem um líder cristão em Roma, que é o Papa, e você tem um outro líder cristão em Constantinopla, que é o Patriarca. Né? Esses dois personagens. E agora eles vão começar a brigar para ver quem tem mais poder. Se é a igreja cristã de Roma ou se é a igreja cristã de Constantinopla. Até que e havia muita divergência, porque a igreja cristã de Roma, ela tinha uma doutrina, e a igreja de Constantinopla tinha outra. Por exemplo, aquela história de Pai, Filho e Espírito Santo, né, que é a trindade na Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa, a Igreja de Constantinopla, ela tinha dificuldade em entender isso. Né? Adoração de imagens. Né? A Igreja Cristã Católica sempre adorou a imagem de santos, por exemplo. A Igreja Ortodoxa não
curtia muito isso, né? Então havia divergências e outra, em Constantinopla, o patriarca aceitava, o chefe da política, né, o imperador de Constantinopla também deveria ser o imperador da igreja cristã daquela região. Já a igreja de Roma, ela não concordava com isso, ela queria que o Papa tivesse o poder absoluto fora da política. E mais tarde, os papas vão perceber que para eles é interessante dominar a religião e a política também. Eles vão passar a dominar a política, né? Bom, então essa divergência entre Roma e Constantinopla fez com que os dois entrassem em conflito, até que os representantes da Igreja Católica vão em Constantinopla tentar entrar em um acordo e não entram num acordo, e o que acontece é que o patriarca de Constantinopla excomunga o Papa e o Papa excomunga o patriarca, quer dizer, os dois, esse exclui esse da vida cristã e esse exclui esse da vida cristã, né? Um exclui o outro. Então o poder em Roma agora ele vai ser controlado pelo Papa. Porém, na Europa agora estão surgindo novos reis, porque, como eu disse, o Império Romano ele foi destruído, os bárbaros germânicos destruíram o Império Romano, dividiram lá em várias partes, mas agora está começando a surgir dentro dessas comunidades de bárbaros germânicos novos reis, como por exemplo Pipino Breve, né, ali da região onde hoje é a França. Pipino Breve, tinha esse nome porque ele era baixinho, Pipino o Breve, né? Ele vai começar a reunir um território e ele vai fazer um acordo com o Papa, né? Ele vai fazer o seguinte acordo: olha, que tal se nós nos juntarmos, né? O senhor me dá uma bênção, né? E eu lhe dou súditos, te dou territórios e súditos. Então existe um acordo entre esses bárbaros que não seguiam a religião cristã, né, mas que agora começam a seguir a religião cristã. Então é a partir daí desses novos reis, né, do meio de povos bárbaros, que vão começar a surgir novos adeptos do cristianismo, que vai... Ora, se o rei de um determinado território começa a obrigar as pessoas que moram ali a serem cristãs, então o cristianismo agora vai se espalhar rapidamente pela Europa, né? E é o que começa a acontecer. Então a Igreja Católica ela começa a retomar aquela força, aquele poder que antes o Império Romano tinha. Só que agora é um poder, é o poder das mentes, é o poder das almas, não é? É mais que um poder político, né? É o poder da religião. Então, o Papa agora ele vai ter muitos adeptos, né? O cristianismo ele vai dominar a Europa, justamente no momento em que a Europa ela vive num mundo feudal, um mundo mais ruralizado, né? Onde você tem pessoas, comunidades vivendo em volta de um castelo. Você tem diversos castelos espalhados pela Europa e cada castelo é responsável por um território agrícola. Então a Europa agora, a principal característica da Europa durante a Idade Média vai ser essa característica feudal, onde você tem o rei, por exemplo, Pipino o Breve, você tem, depois de Pipino o Breve, Carlos Magno, né, que vai ser tratado como imperador pelo Papa, imperador do Sacro Império Romano da Europa, né? Vai ser um rei, um imperador que vai dominar uma grande parte do território europeu, né, por meio das armas, mas o imperador vai abençoar ele, vai dizer que ele ele tem a bênção divina, ele é o imperador do Sacro Império Romano, né? E essa aliança dos reis com a igreja
vai devolver, vai dar aos reis um grande poder, mas também vai devolver à igreja um grande poder, né? E muito dinheiro também. E é aí que a Igreja Católica começa a crescer e a ficar muito poderosa na Europa. E a Europa feudal, ela era assim, tinha um rei, o rei dominava um vasto território europeu, dominava uma França, uma Alemanha, né, uma Espanha, e nomeava as pessoas mais chegadas a ele como duque, como marquês, e essas pessoas serão donas de determinados castelos na Europa que muitos estão lá até hoje, né, servindo como museu, né, como hotéis, como enfim. E esses castelos, em volta desse castelo, vai viver a população, que essa população ela estará sempre ligada, presa à terra. Por exemplo, se você morasse num feudo nesse período da história da humanidade, nós estamos falando de quê? Estamos falando de depois da queda do Império Romano, depois de 476 depois de Cristo, né? Pepino Breve, Carlos Magno, já é mais ou menos ali 700, 800 depois de Cristo, né? Essa época, se você vivesse nessa época, provavelmente você viveria dentro de um feudo. O seu patrão seria o duque de um castelo, né? E você seria vassalo dessa pessoa, né? Essa pessoa seria sua suzerana e você seu vassalo, né? E essa pessoa ia mandar na sua vida, né? Tipo assim, ela ia mandar com quem você ia casar, com quem que você ia ser. Por exemplo, você nasceu e esse rei, o cara que manda no castelo, ele vai virar para você vai ser padeiro. E você vai ser padeiro pro resto da vida, você não vai poder trocar, né? A igreja manda na sua mente, na sua alma, e o dono do castelo manda na sua vida aqui na terra. É assim que funciona, né? E você nunca poderá sair desse feudo. Você vai estar preso a essa terra. Se você fosse filho de ferreiro, ferreiro você ia ser até morrer. Se você fosse filho de padeiro, padeiro você ia ser. Se você fosse filho de agricultor, agricultor você ia ser até morrer. E assim era a vida dentro do feudo, né? Agora, você só podia sair do feudo, eu vou sair desse feudo e vou lá em outra cidade resolver alguma coisa. Você só podia ir lá com autorização, né, do dono do castelo. O dono do castelo te dava uma coisa chamada passaporte, que é o que você usa até hoje quando você quer sair de um país, né? E com aquele passaporte você tinha o direito de ir a algum lugar resolver um problema e geralmente depois você voltava, tá? E quando aconteciam guerras, né, você era obrigado a ficar do lado do dono do castelo ao qual você estava ligado e assim a vida funcionava. Então você tinha um feudo aqui que não tinha comunicação com outro feudo lá, que não tinha comunicação com outro feudo lá. As pessoas viviam e morriam dentro daquela grande fazenda em volta daquele castelo. E esse era o mundo feudal, né? Não havia muita comunicação, porque as pessoas ficavam presas, cada um dentro do seu feudo. É mais ou menos hoje com esse isolamento social da pandemia, né, do coronavírus. Cada um no seu município, não há muito contato. Raramente alguém vai em outro lugar resolver algum problema e volta correndo para dentro do seu feudo. É assim que eu consigo comparar mais ou menos como era com a situação que você está vivendo hoje com o coronavírus, né? Então, a Europa feudal, ela viveu assim durante muito tempo, né? Até que as pessoas, um determinado momento da história do feudalismo, nós estamos falando lá por volta de 1300 por aí, ou próximo disso, tinha muita gente na Europa, né? A população europeia havia crescido muito, em grande parte porque esse império europeu
havia promovido uma era de paz, né? As pessoas não estavam guerreando tanto assim, é, e muita gente nasceu e a população cresceu, porém a agricultura não cresceu na mesma proporção. Né? A produção de alimentos no mundo ela não cresceu a ponto de atender a essa demanda do crescimento da população. O que acontece? O que vai acontecer? As pessoas vão ficar subnutridas, vão se alimentar muito mal, vão começar a comer animais que antes não comiam e animais doentes. Né? Então vai começar a surgir na Europa um grande período de doenças. Né? Os europeus, muitos até hoje, né, não, 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 é, não preservam o hábito de tomar banho, né? Então você tem má alimentação aliada ao fato de que os europeus, muitos deles até hoje, não gostam de tomar banho, né? E também a falta de médicos. Na Europa feudal não havia médicos, não havia medicina, não havia remédio, não havia. Havia o boticão, né? Havia o cara que arrancava dente, né? E o cara que tirava sangue. Então, qualquer doença que você tinha, ia um cara lá, tirava boa parte do teu sangue, acreditando que a doença ia sair junto com o sangue. É uma grande bobagem, porque você ficava até mais doente ainda, né? Você ficava sem sangue, né? Então, durante o período medieval, a Europa ocidental ela não tinha médicos, não tinha faculdade de medicina, não tinha escola de medicina, não tinha isso. Já lá no lado oriental, do lado de Constantinopla, de Bizâncio, né, no mundo árabe, lá do Islã, eles tinham médicos, tinham faculdades de medicina, de astronomia, de ciências, né, de medicina, música, astronomia, gramática, matemática, enfim, tinha uma escola de ciência já bem avançada, enquanto que na Europa isso não existia. Então, quando as doenças chegavam na Europa, não havia médico, não havia, era só sentar e esperar a morte. Né? E o que aconteceu durante esse período? Né? Lá no Oriente, como eu já acabei de falar, estava surgindo o Islã, o islamismo. Né? O islamismo começou a surgir lá em 624 depois de Cristo. Nós estamos falando aqui de 800 e 900, né, depois de Cristo. Então o Islã já era muito forte lá naquela região da Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, quase chegando já em Israel, Canaã, Líbano. Então, aquela região já era bem dominada assim pelos árabes do Islã. E aqui na Europa, a Igreja Católica estava dominando a Europa. Então, lá por volta de 1095 depois de Cristo, um papa chamado Urbano, vendo essa situação na Europa, de muita gente na Europa, muita fome na Europa, muita doença na Europa, né? E olhando para Jerusalém, Jerusalém havia sido destruída pelos romanos lá no ano 70, né? Depois de Cristo, há séculos e séculos e séculos. E era estranho para os cristãos, né? Por que o cristianismo é a religião, para eles, né? Era a religião verdadeira, e nós não dominamos a terra natal onde Cristo nasceu. Né? Por que nós não. Se o cristianismo é a religião verdadeira, por que nós não dominamos a Terra Santa, Jerusalém? O que houve com a Terra Santa? A Terra Santa está lá nas mãos de outros povos, de outras religiões. Então o Papa Urbano ele convocou os europeus
a irem lá lutar pela conquista da Terra Santa, né? Nesse fato histórico que ficou conhecido como as Cruzadas. Tá? Ah, houveram diversas expedições, né? Desde 1096, um ano depois que o Urbano convocou os europeus para reconquistarem a Terra Santa, em 1096 os europeus começaram a organizar expedições armadas para irem lá reconquistar a Terra Santa. Ninguém até hoje sabe a quantidade exata de expedições, de cruzadas que foram feitas para irem lá reconquistar a Terra Santa. A gente imagina que foi aí em torno de umas 11 cruzadas, né? Teve a cruzada dos mendigos, teve uma cruzada talvez de crianças, né, que saíram da Europa e foram lá tentar reconquistar. Teve uma cruzada de reis, que os reis foram lá tentar reconquistar. Algumas cruzadas foram bem sucedidas, chegaram até a Terra Santa e conquistaram Jerusalém e dominaram Jerusalém durante um bom tempo. E outras cruzadas não deram em nada, né? Foram um grande fiasco. Né? A cruzada dos mendigos. Teve uma cruzada, por exemplo, né, que não chegaram nem a atingir Jerusalém. Eles foram até Constantinopla, saquearam, destruíram Constantinopla, roubaram tudo que tinha de bom lá em Constantinopla e voltaram para Roma. Né? Então, essas cruzadas elas tinham o objetivo de irem lá reconquistar Jerusalém, mas nem todas chegaram a fazer isso. Algumas, né, e durante um bom período, os cristãos lutaram contra os muçulmanos, né, guerras terríveis, guerras sangrentas, pela disputa de Jerusalém, porque para os muçulmanos, Jerusalém também era um território sagrado, né? Essa é uma outra história que eu vou contar na próxima aula, porque eu vou fazer uma aula só sobre islamismo, tá? Então, aquele território também era sagrado para os muçulmanos. Então, eles lutavam. Em determinado momento, eles fizeram um acordo, né? Vamos fazer um acordo, porque se a gente começar a guerrear, a gente não vai acabar nunca, né? Então, fizeram um acordo. Durante um bom tempo, judeus e muçulmanos viviam ali em Jerusalém, né, conviviam, né, em Jerusalém, até que o Balduíno, né, que era um grande líder dos muçulmanos, conseguiu expulsar os cristãos daquele território, né, pondo fim às cruzadas e reconquistou Jerusalém definitivamente, né? Você pode, essa história é contada no filme a Cruzadas do Ridley Scott. O filme não é fiel à história, mas te dá uma boa ideia sobre a história das Cruzadas. E, perdão, eu falei Balduíno, né? Mas era o Saladino. O Saladino que reconquistou, né, Jerusalém e acabou definitivamente com as Cruzadas, lá, o movimento das Cruzadas. E, por outro lado, os europeus também já não estavam mais muito afim de fazerem novas cruzadas para reconquistar Jerusalém, até porque eles estavam envolvidos com outros problemas que surgiram lá na Europa. Por exemplo, a peste negra. Né? A peste negra ela surgiu lá no Oriente, talvez até na China, como surgiu o coronavírus, ninguém sabe ao certo, mas parece que a peste negra, né, que hoje a gente sabe que foi a peste bubônica, uma pulga de rato. Né? A pulga dos ratos picavam, mordiam as pessoas e as pessoas ficavam com a peste bubônica, que hoje é uma doença facilmente tratável, né, curável com antibióticos. Mas na época não tinha médico, não tinha remédio, não tinha antibiótico, então as pessoas que pegavam a peste bubônica, elas morriam. Né? Então a Europa ela ficou envolvida com a peste negra. A peste negra ela matou milhares e milhares de pessoas na Europa, né? E era muito pior, foi muito pior do que essa pandemia do coronavírus, porque as pessoas iam enterrar
Um pai, quando chegava em casa, a mãe tinha morrido. Ia enterrar a mãe, voltava para casa, o irmão tinha morrido. Levava o irmão, voltava para casa, o filho tinha morrido. E quando ele acabava de enterrar todo mundo, era ele que morria. Né? Não dava tempo de enterrar todo mundo, as pessoas eram jogadas nos rios, nas ruas, e as ruas ficavam infestadas de gente morta, e aquilo ali aumentava ainda mais as doenças, né? Porque ficou uma podre, as cidades ficaram podres, né? Os rios ficaram podres, e a doença só piorava, piorava, piorava. A peste negra, ela acabou, né? Porque ela foi sazonal, ela durou um certo tempo e depois ela foi acabando, né? Ela foi diminuindo, as pessoas foram aprendendo a conviver com essa doença, a respeitar os seus limites, né? E acabaram se livrando dessa peste negra. E a peste negra, antigamente, ela era considerada como um castigo de Deus, né? Porque as pessoas não sabiam de onde vinham. Elas não tinham a menor ideia de que essa peste negra ela vinha pela pulga de um rato. E era horroroso. Né? A peste bubônica, ela criava bolas umas bolas horrorosas, e aquelas bolas estouravam. E o pior é quando a peste bubônica ia para o seu pulmão, assim como o coronavírus vai hoje, né? E quando dava no pulmão, aí era morte certa, a pessoa começava a cuspir sangue, e aí em pouco tempo morreu, né? É, e após a peste negra, a Europa se enfiou em outro problema, que foi a Guerra dos 100 Anos. Né? Então, durante a peste negra e a Guerra dos 100 Anos, a Europa esqueceu o lado oriental do planeta. A Europa esqueceu Constantinopla, esqueceu Jerusalém, esqueceu o mundo oriental. O Oriente Médio para lá ficou esquecido. Né? E a Europa ficou envolvida nesses problemas. Né? E a Guerra dos 100 Anos foi um outro problema na Europa. Foi uma guerra que durou mais de 100 anos, durou 116 anos, se eu não me engano. Né? E ela vai de 1337 a 1453, que é justamente o fim da história medieval, a queda do Império Constantinopla. Né? Uma coisa bate com a outra. Vou te explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. A Guerra dos 100 Anos foi um movimento lá, uma guerra entre França e Inglaterra, porque a Inglaterra ela foi conquistada pela França lá no início dos impérios europeus. E aí, quando o primeiro rei da Inglaterra, que era um francês, morreu, a França se achou dona da Inglaterra. Né? E a Inglaterra então passou a brigar com a França. Não, Inglaterra é uma coisa e França é outra. Né? E daí surgiu uma guerra que durou 100 anos. Não foram 100 anos direto, né? Foram 100 anos picados. Né? Esse ano lutou um pouquinho ali, um pouquinho ali. Aí depois passou mais um tempo, brigou. E é durante essa guerra que vai surgir uma personagem muito famosa que é Joana d'Arc. Né? A França ainda não era a França, e a Joana d'Arc ela vai ser uma espécie de guerreira santa. Né? Ela vai dizer que Deus está chamando ela para lutar contra os ingleses. Né? Deus está chamando ela para unir os franceses contra os ingleses. E é justamente a Joana d'Arc que vai ser o grande incentivo dos franceses expulsarem os ingleses da França. Né? Os franceses vão conseguir grandes vitórias em nome da Joana d'Arc. Mas no final a Joana d'Arc vai ser capturada pelos ingleses e vai ser morta na fogueira como se fosse uma herege, né? Uma bruxa. E ela vai virar santa para os franceses. Né? E após a morte de Joana d'Arc, definitivamente os franceses expulsam os ingleses lá e a França vira o que é hoje a França. Né? Mas aí, enquanto a Europa está preocupada com a peste negra e com a Guerra dos 100 Anos, os muçulmanos estão lá, cada vez mais conquistando territórios. E finalmente, após
anos e anos tentando conquistar Constantinopla, porque Constantinopla, nesse momento, já é uma grande cidade murada, que tem quilômetros e quilômetros de muros fortíssimos, altos, né? E Constantinopla ela é litoral, né? Ela fica nas margens do rio, na entrada do mar Mediterrâneo. Então você só consegue chegar lá por navio, e Constantinopla tinha uma frota enorme de navios e era muito bem protegida. Então os muçulmanos eles vão tentar, até que um líder muçulmano chamado Maomé, é outro Maomé, não é o Maomé que fundou a religião muçulmana, mas é um outro Maomé. Ele vai lutar contra Constantino IX, que é um outro Constantino, neto, bisneto do primeiro Constantino, né? E aí essa batalha épica do último Constantino com o Maomé, né? E o Maomé ele vai ganhar essa batalha porque ele vai construir os maiores canhões da história medieval, né? Canhões enormes que nem os próprios romanos do lado de Constantinopla acreditaram em canhões tão grandes, que esses canhões explodiram os muros de Constantinopla. E então os muçulmanos, finalmente, os muçulmanos turcos otomanos, muçulmanos, finalmente, em 1453, eles vão invadir Constantinopla e acabar com a última cidade do Império Romano. E a queda de Constantinopla, então, marca finalmente o fim da história medieval, né? O fim, marca uma nova era, uma era da história moderna. Aí já é uma outra história, né? E eu espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha esclarecido muitas coisas, e que qualquer dúvida você comenta aqui embaixo. E até a próxima.